E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma das principais funções do Photoshop que nós mexemos com a iluminação e com as cores, que é a ferramenta Curvas. Antes de entendermos o que é a ferramenta Curvas, nós precisamos entender o que são os tons claros, os tons médios e os tons escuros de uma imagem. Assim como no vídeo anterior, que eu ensinei sobre modos de mesclagem nas camadas, se você ainda não assistiu, clica nesse card aqui. Para entender o comando Curvas, você também vai precisar entender o que são os tons claros, os tons médios e os tons escuros de uma imagem. Então vamos lá, de forma simplificada. Os tons claros basicamente são as áreas da imagem onde a imagem é mais clara. Os tons médios onde ela não é tão clara nem tão escura, e os tons escuros são os tons onde a imagem, as áreas da imagem onde a imagem é mais escura. Parece óbvio, mas é bom que isso fique bem claro na nossa cabeça. Então, a partir disso, nós podemos entrar no comando Curvas. Para acessar o comando Curvas é muito fácil, basta você apertar o atalho Ctrl M e ele vai abrir o painel Curvas. Nesse painel Curvas, nós editamos todos os tons da nossa imagem, os médios, os claros e os escuros, à medida que nós queremos, criando uma curva. Como assim? Então esse quadro representa a nossa imagem. E no lado esquerdo do quadro, esse primeiro e segundo quadrante representam os tons mais escuros. E aqui no lado direito, os tons mais claros, certo? E aqui você pode ver que há uma linha na diagonal, porque aqui nós temos a saída. A saída é mais para baixo o ponto no gráfico, mais escura a imagem. E mais claro, mais clara a imagem. Por isso que o Curvas começa com uma linha reta, onde os tons escuros entram escuros e saem escuros. E os tons claros entram claros e saem claros. Olhando para a nossa imagem e mexendo na curva, se nós simplesmente pegamos o tom escuro e subimos, nós vamos clarear ele. Então veja, as áreas escuras da imagem ficaram muito mais claras, a imagem ficou apagadinha. Se voltamos ao normal, escurecemos novamente. Se pegamos os tons claros e abaixamos eles vão ficando mais escuros. Compreende isso? Então o que está no lado direito é a área clara da imagem, e o que está no lado esquerdo é a área escura. E desse modo você transforma as áreas escuras e as áreas claras. E o comando se chama Curvas porque a partir desse quadro nós podemos criar uma curva. Como assim? Nós vamos simplesmente clicar em qualquer lugar desse gráfico e ele vai criar um ponto. Com esse ponto nós transformamos essa curva. Então aqui vamos erguer essa curva para cima. Como nós estamos erguendo a curva, significa que nós vamos clarear a imagem. Então, mesmo que nós tenhamos um ponto fixo aqui no tom escuro que seguram os tons bem escuros para que eles sejam preservados, a maior parte da nossa imagem está para cima do gráfico. A linha original seria essa linha reta aqui, então está bem acima da original. Por isso a imagem fica bem mais clara que a original. Se nós arrastamos a nossa curva para baixo, então a nossa imagem ficará com os tons muito mais escuros, mantendo ainda o tom mais claro de todos e o tom mais escuro de todos. Mas, do modo geral, nossa imagem fica bem mais escura. Perceba que, trabalhando com um ponto só aqui no meio, nós trabalhamos principalmente com os tons médios, que na realidade são eles que compõem a maior parte da nossa imagem, tá certo? Podemos clicar aqui em cancelar, porque existe uma outra alternativa de mexermos com o comando Curvas, que é criando camadas de ajuste. Assim, nós clicamos aqui para criar uma nova camada de ajuste e curvas. E pronto, aqui nós temos a curvas em uma camada. Isso nos dá duas vantagens. A primeira vantagem é que você não destrói a sua imagem, você tem uma construção não destrutiva. Você pode editar o seu comando Curvas a hora que você quiser, ele sempre vai estar aqui. E a segunda vantagem é que você ainda tem uma máscara. Você pode aplicar essa curvas, utilizando esse conceito de máscara, somente em uma área da imagem que você queira ou em outra não. Se você ainda não entende o conceito de máscara, clica nesse vídeo aqui que eu já comentei um pouco. E se você acha que deveria aprender mais sobre máscaras, escreve aí embaixo o hashtag máscaras no Photoshop e que daí eu posso preparar uma aula especialmente sobre máscara para você. Então nós vamos tratar essa nossa imagem para deixar ela com cara de mais inverno. Afinal de contas,
A moça está com uma roupa de inverno, está com um casaco de frio, está com um chapéu, mas essa imagem não está com tanto cara de inverno. E nós vamos deixar em um estilo bem legal. Então, na nossa primeira camada de curvas, nós vamos mudar não somente os tons da imagem toda, RGB, mas nós vamos mexer nos tons separadamente, no canal vermelho, verde e azul. Se você ainda não sabe o que quer dizer cada um desses canais, clica nesse vídeo aqui, que eu já expliquei a diferença entre RGB e CMYK e o que significa cada canal. Então, editando cada canal, nós podemos aumentar a quantidade de azul que nós temos nos tons claros, médios e escuros, seguindo o mesmo conceito. Para trazer uma sensação de mais frio para a nossa imagem, nós vamos aumentar um pouco os tons de azul. Vamos criar um ponto aqui no meio e vamos subir principalmente esse ponto escuro aqui, dando esse efeito um pouco apagadinho. Perceba que a maior parte da imagem afetada aqui foram as áreas escuras, porque nós pegamos aqui esse tom embaixo, e as áreas claras também nós vamos aumentar. Tentar preservar mais ou menos aqui o tom central, sem fazer uma curva muito esticada, para não prejudicar muito os tons de pele. Vamos aumentar também um pouquinho, criando um ponto aqui no meio, aumentar um pouquinho o verde nas áreas claras e diminuir um pouco nas áreas escuras. E os tons vermelhos nós vamos diminuir eles principalmente, que esses tons vermelhos geralmente nos dão uma sensação de mais calor, e não é isso que nós queremos nessa imagem. Então aqui, basta diminuir aqui, diminuir aqui. É sempre bom preservar um pouco, um ponto aqui no meio, ou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, para você não destruir totalmente. Você trata as cores da imagem, mas preserva ainda um pouco das cores centrais, principalmente nos tons de pele. O mais interessante é que nós temos uma função aqui nesse painel curvas com essa mãozinha aqui. Isso permite que você mexa na curva clicando na imagem. Então podemos selecionar esse ponto aqui do camada curvas e apertar Delete para apagar ele e criar aqui. Clicando aqui nessa imagem, nós clicamos na imagem e mexemos no curvas. Então perceba que ao posicionar o mouse sobre alguma área da imagem, ele já demarca ali na curvas uma pequena, onde mais ou menos vai ser a posição dessa área. Então nós vamos clicar aqui e aumentar um pouco. Por que nesse ponto? Para preservar um pouco os tons de pele. Esse ponto aqui representa mais ou menos a área dos tons de pele. Então nós queremos preservar ele um pouco mais. Então por isso aumentar um pouquinho aqui, mas mesmo assim podemos abaixar um pouco o resto. Opa! E agora, no canal RGB, que vai mexer no modo geral, na luminosidade da imagem, nós vamos dar aquele efeito apagadinho, muito utilizado nas redes sociais, ou em fotografias de blogueiras, etc. Que basta você aumentar um pouco aqui a saída do preto, não deixando o preto totalmente preto, mas um pouco apagadinho. Do mesmo modo, se você diminuir a saída do branco, não deixa o branco totalmente branco, mas um pouco apagadinho. Mas mesmo assim podemos fazer um pequeno contraste aqui, aumentando um pouco o claro e diminuindo um pouco o escuro. Ok. A nossa imagem já está bem legal, já está em um efeito bem diferente da original, como você pode ver. Basta você tirar ou colocar o olho aqui, você já pode ver que ela já está com uma cara muito mais interessante. Se você achar o efeito muito forte, mesmo na camada curvas, assim como qualquer outra camada, você pode simplesmente diminuir um pouquinho a opacidade, para não ficar tão forte assim. Nós podemos ainda clarear um pouco o olho dela. Como nós vamos fazer isso? Nós criamos uma nova camada de curvas, e aqui, selecionando não a curvas, mas selecionando a máscara, nós vamos apertar Alt Backspace para pintar totalmente de preto, ou seja, apagar toda essa máscara. E agora, selecionando a curva de novo, nós vamos simplesmente clarear bastante. Ou pelo menos um pouco aqui. E agora, de volta aqui na nossa máscara, vamos com a ferramenta pincel.
Vamos diminuir um pouco o pincel aqui. E vamos pintar os olhos com a cor branca. Afinal de contas, nós estamos pintando na máscara. Pronto. Podemos voltar para a camada curvas e aqui nós temos um controle melhor somente do que queremos mexer. Podemos, inclusive, aumentar um pouco os verdes dessa imagem, já que o olho dela é verde. Veja como fica bem bacana. Feito aqui. Ainda nós podemos aplicar um outro efeito com o comando curvas. Mais uma camada, curvas. Podemos clarear um pouco e colocar um pouquinho de azul também. Mas nós não vamos utilizar assim, mas selecionando a máscara novamente, nós vamos usar o filtro, renderização e nuvens. O nuvens ele cria um efeito bem mesclado da imagem, com sombras brancas e pretas, simulando nuvens. Aplicado na máscara fica esse efeito bem interessante. Mas nós ainda não é só isso, precisamos mudar um pouquinho ele. Nós vamos pegar o pincel com a cor preta e aplicar nessa máscara, pintando aqui sobre ela para deixar esse efeito nuvens somente ao redor da imagem. Veja com e sem ele como fica legal. Ele dá uma boa diferença, já dá um ar um pouco mais de inverno. Se quiser clarear um pouquinho mais ainda, fica bem legal. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa edição bem bacana. E se inscreve em nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.